Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós conversaremos sobre um dos procedimentos de contagem chamado arranjo. Na verdade, o arranjo é um tipo de problema de contagem e nós vamos enxergar quais abordagens nós podemos ter sobre eles. Primeiro, nós precisamos identificar que tipos de problemas de contagem podem ser denominados arranjos. E a definição é muito simples. Um arranjo é um problema de escolha em que a ordem dos elementos é importante. Então, quando você tiver um problema de contagem, da seguinte forma: você tem um conjunto de elementos e desse conjunto você quer extrair alguns elementos. Esse é um problema de escolha. Se a ordem de extração dos elementos for importante, esse tipo de problema é chamado de arranjo. E sempre que você identificar um problema como sendo um arranjo, você pode desenvolver o seu problema por dois caminhos. Primeiro, ou você pode fazer o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, com aquela ideia das barrinhas, que você preenche cada uma aqui em cima com um número, ou você pode usar a fórmula específica para o arranjo, que é escrita como AN,P. Quando você escreve AN,P, você lê isso como um arranjo de N elementos, dos quais você escolhe P. E sempre que você identificar um problema e classificá-lo dessa forma, como AN,P, trocando NP por números, você calcula esse arranjo por essa expressão, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Um exemplo clássico de como a gente pode fazer isso é esse que nós temos aqui, ó. De quantas formas podemos selecionar um diretor, um gerente e um supervisor de um grupo com 10 candidatos disponíveis? Então vejamos, nós temos 10 candidatos. Desses 10 candidatos, eu preciso escolher 3 para colocá-los nos cargos de diretor, gerente e supervisor. Então, claramente, eu tenho um problema de escolha. Eu preciso escolher 3 elementos de um conjunto e a ordem que esses elementos for escolhida é muito importante, porque suponham que lá dentro eu tenho os elementos A, B e C. Se eu falar que o A é diretor, o B é gerente e o C é supervisor, é diferente de falar que o A é supervisor, o B é gerente e o C é diretor. Ou seja, a ordem que eu selecionar os elementos vai fazer importância, porque senão eu coloco a mesma pessoa em cargos diferentes, o que torna a contagem diferente. Então, se ao mudar a ordem eu gero configurações diferentes, isso significa que a ordem importa. Então, para resolver esse tipo de problema, eu posso fazer 3 barrinhas e observar que na primeira escolha eu tenho 10 opções, depois 9, depois 8. 10 vezes 9 vezes 8, 720 maneiras de fazer a escolha que foi dita aqui no enunciado, certo? Agora, se eu quisesse fazer pela fórmula, eu teria que dizer que aqui eu tenho um A 10,3. Interpretem comigo. É um arranjo de 10 elementos, dos quais 3 serão escolhidos. Colocando os dados nessa fórmula, nós teremos em cima N fatorial, ou seja, em cima 10 fatorial. E embaixo, N menos P. 10 menos 3 dá 7 fatorial. Observem que 10 fatorial sobre 7 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. O 7 fatorial de cima cancela com o de baixo. Vejam que sobrou 10 vezes 9 vezes 8, que é o mesmo que eu tinha aqui. Logo, também vai dar 720. Fica a escolha de vocês como vocês vão proceder caso o problema seja um arranjo, ok? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.